é do reconhecimento de uma profissão respeitável, como é a do tradutor e do intérprete, que vamos falar neste painel. E aproveitando o facto de recair sobre o Estado o dever de criar procedimentos de registro de tradutores e intérpretes independentes e qualificados, ouso convidar a começar a ronda das intervenções a minha querida amiga Renata Chambel Margarido, que na Direção-Geral da Administração da Justiça, do Ministério da Justiça, muito tem feito em prol desse reconhecimento da qualidade. Renata, vamos então começar. O que seja construído de bom nunca é construído sozinho. Isto tem sido de facto um caminho. Contudo, a Direção-Geral da Administração da Justiça é em miúde instada por senhores magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, oficiais de justiça, outros organismos da administração pública inseridos no sistema de justiça e mesmo particulares, a indicar tradutores e intérpretes para intervenção em processos judiciais em cujo âmbito um fator transnacional dita a respectiva nomeação. Acredita-se que a DGAJ, como carinhosamente é dita, surge destinatária destes pedidos por ter genericamente como missão assegurar o apoio ao funcionamento dos tribunais e por assumir parte da cooperação judiciária internacional em matéria civil e comercial, desenvolvida pela área da Justiça, já que uma das atribuições que lhe cabem consiste em assegurar a função da autoridade nacional nas convenções para as quais for determinado pelo Ministro da Justiça, efetivamente concretizada na prática de atos tendentes à citação e notificação, obtenção de provas e cobrança de alimentos, previstos em acordos bilaterais, convenções internacionais e regulamentos comunitários. A Direção-Geral da Administração da Justiça, ciente das preocupações sinalizadas em várias comunicações do Conselho Superior da Magistratura, da Procuradoria-Geral da República, dos tribunais e dos representantes de profissionais da tradução e interpretação, quer quanto à carência de tradutores e de intérpretes habilitados a dar resposta de qualidade e atempada às necessidades do sistema da Justiça, quer quanto à desadequação da respectiva remuneração face aos valores de mercado praticados, a seu pedido, produziu informação e aproveitou para apresentar igualmente uma proposta remetida à Sua Excelência, a Senhora Ministra da Justiça, em setembro de 2013. Do mesmo passo, pronunciou-se, por também assim ter sido pedido, a propósito da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de outubro de 2010, relativa ao direito à tradução e interpretação em processo penal, designadamente quanto à questão levantada pelo artigo 5º, ou seja, registro de tradutores e intérpretes independentes com qualificações adequadas nos Estados-membros. Sustentou, reiterando o defendido perante a tutela e em diferentes momentos, designadamente desde 2007, a criação de uma lista oficial de tradutores jurídicos e de intérpretes jurídicos, solução que vê como a mais adequada às exigências internas e transnacionais e a mais capaz de, confortando os equilíbrios orçamentais exigidos, aproveitar os desígnios da Justiça e a missão do todo dos profissionais que a servem, e manifestou-se aberta a oferecer os contributos tidos por necessários e adequados à realização de um procedimento pela Unidade de Compras do Ministério da Justiça para a criação da referida lista, se conjuntamente com os demais pertinentes organismos da administração pública, do sistema da Justiça ou que com ele colaboram diretamente. Por ofício de 19 de março, foi-lhe comunicado o despacho de Sua Excelência, o Secretário de Estado da Justiça, datado, portanto, muito recentemente, reconhecendo a necessidade premente da criação de uma lista centralizada de tradutores e intérpretes com base na qual determinou que o procedimento de contratação de serviços de tradução e interpretação no sentido de constituir uma lista oficial de tradutores e intérpretes seja efetivamente conduzido pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, pela sua unidade de compras, em estreita articulação com a Direção-Geral da Administração da Justiça, portanto, consigo mesma.
Na sequência da articulação, desde então estabelecida com a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, Unidade de Compras, tendendo a desenvolver os procedimentos necessários para dar cumprimento a tal despacho e tendo presente que o problema central da criação, ou um dos centrais da criação desta lista, derivará da deficiente remuneração dos tradutores e intérpretes, resultante da aplicação obrigatória dos valores constantes da tabela anexa ao regulamento das custas processuais, ao qual importa obedecer para efeitos de pagamento dos serviços prestados a esses profissionais, foram ouvidas as organizações representativas dos profissionais da tradução e da interpretação, particularmente a Associação Portuguesa de Tradutores e a Associação Portuguesa dos Intérpretes de Conferência. Notaram com particular intensidade, e percebe-se porque, ser imprescindível que, entre as ações a implementar, caibam impulsos legislativos destinados, por um lado, a promover o ajustamento da remuneração, em especial dos profissionais da tradução, por forma a tornar os valores tabulados mais consentâneos com os praticados pelo mercado e, por outro, a consagrar o estatuto de tradutor juramentado em Portugal, prevendo, na sua ausência, efeitos pouco abonatórios à efetivação da justiça, em virtude de surtir como prometido o almejado desígnio da proteção dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, que, naturalmente, a procura bem-intencionado, e infirmado o compromisso do melhor uso dos dinheiros públicos. No que respeita ao primeiro aspecto, tendo por base os montantes expendidos de acordo com a tabela, em serviços de tradução nos tribunais e outros organismos da Justiça no triênio 2010 a 2013, que, conforme elucidado na mencionada informação seguida de proposta, configuraram, pode dizer-se, um total global de 2.986.551,17 cêntimos, ou seja, cerca de 3 milhões de euros. Cabe, portanto, ponderar o impacto que venha a ser tido decorrente de um eventual acolhimento por parte do legislador de valores mais próximos dos valores de mercado. Relativamente ao segundo aspecto, a Comissão Especializada para a Tradução Juramentada, carinhosamente CETA, procedeu à atualização do projeto de diploma definindo o regime jurídico do tradutor juramentado e intérprete juramentado, apresentada em 2001 pelo Grupo de Trabalho criado em 26 de janeiro de 2000 por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça, para analisar e propor as medidas necessárias ao desempenho desses profissionais, que concluiu a sua função com o respectivo envio ao chefe de gabinete de Sua Excelência, do então Ministro da Justiça, a coberto de ofício da Direção-Geral, e estou quase a terminar, de 2004, enviado pela Direção-Geral da Administração da Justiça, de onde não houve, até à remessa da referida informação, qualquer evolução. Deve dizer, só pode dizer-se, hoje melhor se debaterá este ponto, se o projeto responde às expectativas e às exigências da diretiva e oferece respostas para as entropias do contexto atual, contendo dispositivos sobre o modo de seleção do tradutor e do intérprete que poderão vir a ser considerados para efeitos da constituição da lista oficial de tradutores jurídicos e de intérpretes jurídicos. Nós, os juristas, a Direção-Geral da Administração da Justiça, que só testemunha uma perspectiva da Justiça, já que foi percebido que não subscreve inteiramente a defesa da transposição da diretiva, sendo certo que as entropias e as dificuldades e os problemas que vêm sendo identificados não decorrem somente da diretiva. Enfim, convosco tudo hoje faremos para poder fazer com que a luz chegue mais depressa e que o iniciado em 2000 possa em 2014 ou 15, na pior das hipóteses, contentar-nos a todos. Renata, muito obrigada. Portanto, se eu conseguir perceber, e aí eu sou de facto um fator externo, eu não sou tradutora e pronto, o meu envolvimento é muito já na fase final da prática, do trabalho prático. Existe já uma decisão política por parte do Secretário de Estado, reconhecendo a necessidade de se dar início a um procedimento concursal
com vista a criar um registro de tradutores cuja qualidade está confirmada e que estarão disponíveis na área da justiça, não é verdade? Para o todo da justiça, sim. Este reconhecimento já vem de há muito. Agora temos a formalização e o OK que todos desejávamos para se darem uns passos em prol da constituição de um acervo fidedigno para a resposta nas diversas frentes da justiça, seja na área penal, seja na área civil, qualificando e, enfim, quanto a isso o Ministério da Justiça não pode prescindir dos contributos dos especialistas, esses sim, os tradutores e os intérpretes e quem os represente. Em ordem a que a seleção dos tradutores e dos intérpretes, numa primeira instância, no âmbito deste procedimento concursal, permita uma lista inicial. Aí não podemos deixar de ter a preocupação da data imposta para a transposição da diretiva, transposição não só formal, mas também material, mas constituirá esse passo um primeiro para que essa lista possa ser oportunamente e, enfim, periodicamente atualizada, porventura já com a formalização do regime que possa confortar a atuação dos tradutores e dos intérpretes na Justiça. Sim, senhora. Pronto, muito obrigado, Renata. Este é o ponto de partida. Este é o ponto de partida. Todos, provavelmente, nesta sala terão já pensado sobre este assunto, todos, provavelmente, já terão sentido a falta de um mecanismo como este, todos terão ideias ou sugestões ou perguntas a fazer antes de a conversa se generalizar. E porque eu sou uma pessoa de sorte e tenho aqui, sentada à minha volta, algumas pessoas que também, eu posso testemunhar, já pensaram sobre este assunto, eu começarei por pedir a cada um, através da tal pequena intervenção de 10 minutos, que a Renata respeitou e muito agradeço, para abordarem este tema já enquadrados por aquilo que a doutora Renata Chambel Margarido acabou de dizer em relação àquilo que está, enfim, ao estado das artes no Ministério da Justiça.